Este é o canal Geografia na Amazônia e o nosso tema hoje é os modos de produção. Então, eu sou o professor Daniel Fernandes e nós iremos falar sobre os diversos tipos de modos de produção que se desenvolveram na história. E quais são os modos de produção? Bem, tivemos o modo de produção primitivo, o modo de produção patriarcal, o modo de produção escravista e o modo de produção feudal. E por último, nós temos o modo de produção capitalista, né? Que nós teremos uma aula específica para falar sobre esse modo de produção capitalista. Bem, então vamos lá falar sobre o primeiro modo de produção, né? Então, o primeiro modo de produção é o modo de produção primitivo. Quais eram as características deste modo de produção primitivo? Bem, uma das características do modo de produção primitivo era exatamente que os meios de produção, né, que eram as áreas de caça, assim como os produtos, que são de propriedade comuns, isto é, pertence a toda a sociedade, que era comum na primitiva. Então, neste momento histórico, o homem era nômade, o homem não estava fixado na terra. Então, ele se movimentava em busca de alimentos de uma área para outra. Então, não tinha aquela ideia de propriedade. Então, a natureza pertencia a todos. É daquele que chegasse primeiro para usufruir dos seus recursos. Então, este que era o modo de produção primitivo. E uma das características era que o homem ainda não havia se fixado na terra. O segundo modo de produção é o modo de produção patriarcal. Aí nós temos uma mudança, né? Aí surge com a domesticação de animais e a agricultura, graças ao uso de instrumentos de metal e a fabricação de vasilhas de barro, que possibilita a estocagem. Então, uma das características, né, deste modo de produção é exatamente o fato do homem se fixar na terra, né? Surge as comunidades e com as comunidades surgem os territórios. Isso se torna possível exatamente porque o homem aprende a cultivar, a cultivar as plantas, né? Surge a questão da agricultura. E muito tempo depois é que surge a questão da domesticação dos animais. Então, basicamente, a ideia da mudança para patriarca diz assim: olha, aparece um tipo específico de propriedade da família, no sentido muito amplo. Você tem a diferenciação das funções de classe, autoridade patriarca do pai da família. Então, você tem um deslocamento da hereditariedade, né, de um determinado bem, passando da mãe para o pai. Então, aí surge aquela ideia do modo de produção patriarcal. Quer dizer, uma das características específicas deste modo é exatamente a fixação do homem na terra e o surgimento das propriedades. E com o surgimento dessas propriedades, muitas vezes que essas comunidades você tem conflito, você tem guerras, e que acaba levando ao surgimento do novo modo de produção. Olha aí. Decorre do aumento da produção além do necessário para a subsistência, o que exige o recurso de novas forças de trabalho, geralmente prisioneiros de guerra transformados em escravos. Quer dizer, você tem a propriedade, muitas vezes há o interesse de um grupo se apropriar da propriedade do outro, e aí você tem as guerras, e você tem sempre numa guerra quem ganha e quem perde. Então, quem ganha acaba virando senhor de escravo, transformando os perdedores em escravos. Então aí surge um novo recurso produtivo, né? Você já tinha o desenvolvimento da técnica de produzir alimentos e você já tinha o conhecimento também de como estocar esses alimentos. Com o surgimento dos escravos, você tem um recurso que pode produzir além do que necessita do dia a dia. Então aí você começa a estocar alimentos. E essa contradição de senhor de escravo e escravo acaba gerando uma nova realidade, né? Esse movimento dialético, que é o surgimento de um novo modo de produção. Então, sempre que surge um novo modo de produção, é porque o modo de produção anterior já não dá mais conta de atender os interesses da sociedade. Então, vamos ver o que é o modo de produção feudal. Olha aí. Surge na Idade Média como resultado da contradição instaurada pelo regime escravista. Para restaurar a economia que entrara em crise, foram necessárias novas relações de produção, nas quais a base passa a ser a relação entre senhor feudal, que é o dono do feudo, da propriedade, e o servo, que é aquele que trabalha na propriedade, mas não tem a posse a propriedade da terra. Então você tem o servo produzindo quase 80% da produção para o senhor feudal, né? E aí surge o movimento da dialética, interesses contrários, né? Da tese do senhor feudal e da antitese do servo. Então essa nova síntese que surge é exatamente o quê? É o surgimento de um novo modo de produção, que é o modo de produção capitalista, né? Então,
Este é o nosso